era Recife, não é? E isso migrou nos últimos anos. Há uma série de explicações tentativas que dizem respeito, inclusive, com as dinâmicas do mundo do tráfico, do crime e tal. Eu não vou entrar nisso, porque aí seria um desvio. Mas eu acho que é muito importante a gente exercitar, esse é um momento dramático, a gente exercitar um pouco nossa cultura histórica, nossa memória histórica. Em relação à igreja, por exemplo, pegando o seu ponto. Lá em 1993, 92, 93, 94, quando, por exemplo, é criado o Viva Rio, aqui no Rio de Janeiro, em função da chacina da Candelária e da chacina de Vigário Geral, né, para vocês verem quanto tempo, a gente tinha alguns trabalhos no ISER em favelas, e naquele momento a gente percebia que as igrejas evangélicas e pentecostais tinham um desempenho muito positivo do ponto de vista da criação de canais de socialização nas favelas, né? A penetração era muito forte, né? Até o momento que a gente chega hoje e tem quase que uma hegemonia dessas igrejas, dessas iniciativas nas favelas e nas periferias, né? Isso é uma novidade em relação à qual a gente ainda não tratou, não lidou, eu acho, adequadamente, né? Claramente tem um deslocamento e tem a ver com o esvaziamento da Igreja Católica, né, Álvaro? A Igreja Católica, nos anos 50, nos anos 60, é um dos nichos da sociedade civil de educação, de resistência às tentativas, né, autoritárias e tal. Enfim, se a gente pensa as comunidades eclesiais de base, se a gente pensa nas ligas camponesas, né, a Igreja Católica, até hoje na Baixada Fluminense, a Igreja Católica ainda tem seus, né, diques de resistência à colonização evangélica, mas está em claro processo de esvaziamento. Eu acho que esse processo tem a ver com o mesmo esvaziamento que sofreu, por exemplo, o movimento estudantil, né, que sofreu, por exemplo, certas linhagens do movimento sindical no Brasil. Isso tem a ver com o legado do regime militar, que a gente, eu acho, estudou inadequadamente ainda, né? Está aí o susto orteguiano como um bom sinal. Olha, a gente tem que estudar melhor isso, né? A gente tem, de fato, e o PT é fundado na leva da nova sociedade civil organizada, e, de certa forma, talvez a gente tenha sido induzido a não valorizar e, sobretudo, não pensar exatamente o que aconteceu com a velha sociedade civil organizada, porque, decididamente, ao contrário do que uma certa historiografia sugere, a sociedade civil organizada no Brasil não é inventada no processo da anistia, no processo pós-regime autoritário. Nós já tínhamos sociedade civil organizada no Brasil nos anos 50, nos anos 60. Ela era forte, ela era progressista, no sentido mais ecumênico do termo que a gente possa dar a esse termo. Ela era modernizadora, né? E ela foi liquidada pelo regime militar, né? E nunca voltou a ser o que é mesmo. O movimento estudantil hoje é um espectro, com todo respeito aos estudantes aqui que militam no movimento estudantil, não somente o movimento estudantil universitário, mas também secundarista, é um espectro do que foi nos anos 40, 50, 60. O movimento estudantil era uma escola de produção de lideranças políticas. E deixou de ser. O último líder estudantil que eu lembro, que chegou até alguma expressão recentemente, foi o Lindbergh Faria. Pô, francamente, assim, com todo o respeito que ele me merece, é pouco. Né? É pouco, é insuficiente e é ralo comparativamente ao que o nosso movimento estudantil produzia. E a Igreja Católica, na sua vertente mais à esquerda, influenciada pela teologia da libertação e tal, que tinha uma penetração extraordinária, não é, na vida social brasileira, nas cidades, nas favelas e no interior, foi detonada. Quem não morreu associado à AP foi neutralizado. Certo? Então, talvez seja o momento da gente começar a olhar para isso de novo. Olhando para a nossa história mais recente,
possivelmente muitos de vocês discordarão e faz parte disso, né? A universidade é para isso, né, gente? Para a gente botar a conversa em circulação. É inegável que o que nós já podemos chamar a era PT, no Brasil recente, na nossa história recente, conheceu um processo de esvaziamento dos movimentos sociais, né? Os movimentos sociais mobilizados, os movimentos sociais mais aguerridos, mais atuantes, de certo modo, se viram comprometidos não mais com uma agenda da sociedade, mas com uma política de Estado. De certa forma, viraram um governo, né? E dos epifenômenos desse processo, ao meu ver, foi a total incapacidade dos intelectuais de esquerda e das lideranças de esquerda de entenderem o que se passou, por exemplo, em junho de 2013, que foi certamente o maior acontecimento de massas no Brasil desde os Cara Pintada, em 92. Né? Então, tem uma história mal resolvida e mal entendida por nós, tanto do estrago que o regime militar faz nos movimentos sociais, na sociedade civil organizada, que a gente aparentemente não prestou atenção devida, quanto na história mais recente, né, em que, de repente, a impressão que dava é que chegamos ao poder, então já não precisamos e não devemos fazer oposição e não precisamos mais no âmbito da sociedade. Agora nós somos Estado, né, com consequências, algumas delas desastrosas para a nossa política. Né. Bom, é possível que talvez o escárnio que predomina, né, na abordagem política hoje tenha um parentesco com isso tudo. Porque, de certa forma, eu fico pensando, por exemplo, numa referência contemporânea de que eu gosto muito, Jacques Rancière, um filósofo francês, quando discute o ódio à democracia, né, e vai apontar como a gente passa por um processo pelo qual o homem democrático é reduzido à figura do homem consumidor, né, ao consumidor, ao homem médio que consome. Né. De certo modo, esse período que a gente teve de prosperidade econômica recente, que foi ótimo, foi legal e a gente cultivou um monte de fantasias, foi também um período pelo qual pareceu que nós podíamos negociar direitos políticos e civis por acesso ao mercado de consumo, que foi o grande barato desse período de prosperidade que a gente dispôs. Eu lembro de uma conversa, eu tinha alguma proximidade com a Marielle, em função da vida de militância e de mesas como essa, falando de violência e essas coisas, e com o Marcelo também. Eu lembro de uma vez um debate que a gente teve no Conselho Estadual de Segurança Pública, né, na ocasião da ocupação na Maré, né, que a Marielle dizia assim, olha só, lá na Maré a gente tem tudo. A gente tem tudo, eu posso ir a manicure, eu posso fazer compras, eu posso me divertir, eu posso ir a um baile, eu posso frequentar um bar, eu posso ir ao restaurante, tudo eu tenho na Maré. Né? O que me falta é respeito por parte das autoridades. Há uma relação complicada aí, Estado e sociedade no Brasil, que a gente vai ter que enfrentar de novo. Eu frequentei durante vários momentos da minha carreira profissional nossos vizinhos aqui da Rocinha. Se a gente caminha na Rocinha, não precisa nem caminhar muito, a gente encontra tudo ali. Tem agência bancária, tem agência do correio, tem um comércio extraordinário, tem uma rede subterrânea de solidariedade absolutamente invisível para quem não está lá na rotina. Se houver algum morador, alguém que frequenta e tal, sabe disso. Eu lembro de uma época que eu estava fazendo uma pesquisa de profundidade, essas coisas que antropólogo gosta de fazer, e cientista político não muito convencido das escolhas profissionais também, e a gente chama de etnografia. Então eu estava lá sempre e tal, aí conversando com um rapaz que era militante de uma creche comunitária,
O rapaz chegou, pô, você acha que a gente tem uma fragmentação comunitária aqui e tal? Bom, tal dia a gente vai se encontrar de novo, vou te dar uma lista de associações que vivem aqui na Rocinha. Tinha associação de lavadeira. Né? É claro que, do ponto de vista de um sociólogo, de um cientista político mais preocupado com a institucionalização, a gente não vai enxergar isso. Né? Por quê? Porque esses grupos eles são artesanais, eles se fazem, se desfazem, se fazem de novo e se refazem e tal. Mas existe um associativismo forte, existe, só que isso não garante respeito. Eu já estou me estendendo, então eu vou encerrar chamando a atenção para o fato de que nós estamos diante, né, de encruzilhadas que, obviamente, não é para ficar nem de baixo astral, nem ficar fazendo meia-culpa, mas a questão do padrão de interação Estado-sociedade no Brasil tem que ser reposta e tem que ser reposta diacronicamente. Não é? Um dos passos importantes, um dos primeiros passos importantes que a gente deve dar é desconstruir a ideia de que sociedade civil é necessariamente um celeiro de boas intenções e de boas iniciativas. Não existe a má sociedade civil. A Ku Klux Klan é sociedade civil, caramba. Né? E não se produz democracia dialogando com a Ku Klux Klan, que faz pouco dos meus valores, que não me reconhece como um interlocutor virtual que seja. Né? Então, nós temos nesse momento, no Brasil, acho que seria bom que os filipinos tivessem, eu gostaria de saber que isso está ocorrendo em outros cantos do mundo. Sei que no México você tem, por razões variadas, uma tradição comunitarista muito forte, que está sendo detonada pelo crime organizado em conluio com o Estado, não é? Mas que resiste, mas a gente tem que repensar algumas categorias e reangular a nossa história recente, né? Identificando exatamente quais foram as abdicações que nós fizemos de curto prazo, né? Nós tivemos um período de prosperidade em que a questão dos direitos quase que se tornaram uma mercadoria que a gente compra num shopping center, e, de médio prazo, o estrago que os regimes autoritários, sobretudo o regime militar, fez, né? E pode voltar a fazer por nossa baixa inclinação ao cultivo da memória histórica. Né? É impressionante a gente andar, por exemplo, uma rua. Vou dar um exemplo que eu dou para os meus estudantes, estou fechando. Né? Duas cidades me impressionam muito a propósito do tema, né? Buenos Aires e Berlim. Né? Em Buenos Aires me impressiona o cuidado com a memória. Né? Então a gente tem aqui um prédio meio antigo, o que a gente faz? A gente implode e sobe um espigão, um prédio modernoso. Foi o que fizeram com a fábrica da Antártica ali, por exemplo, do lado do Sambódromo, um galpão maravilhoso e tal, pum, sobe um prédio pós-moderno. Né? A gente não encontra esse descaso com a tradição e com o passado em outras experiências urbanas e próximas. Né? Em Berlim, eu acho uma coisa muito curiosa que chega a ser enfadonho. A impressão que você tem, às vezes, que cada quarteirão que você anda tem um memorial do nazismo, tem um memorial do Holocausto, tem um museuzinho, aqui foram queimados não sei quantos livros, aqui ocorreu isso, aqui. Isso é memória, isso é cultivo de memória. Olha, estragos podem ser feitos, e são feitos por humanos que não respeitam outros humanos. Não é? Eu acho que a gente talvez pudesse, porque a cultura não dá na terra, né? A gente produz. Então, se nós temos uma cultura política, a gente pode mudá-la. Né? E eu acho que talvez o percurso seja esse. A gente tem um cenário das cidades, um cenário da letalidade e um cenário político muito delicado. Né? Talvez seja o caso da gente aproveitar e tomar um susto, efetivamente, como sugeria o Ortega y Gasset. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pelo interesse, pelas intervenções. Espero que nós nos revejamos num contexto mais favorável.
nossa hora já está avançada, né? Mas eu vou tentar fazer alguns comentários aqui em relação às questões que vocês colocaram e algumas não vou dar conta, mas começando pela primeira, do Álvaro, né, da questão da comuna, seria interessante, né, fazer uma pesquisa bem mais aprofundada, né, comparativa entre esses processos, mas um primeiro elemento que eu destacaria, que poderia, né, sem ter feito nenhuma pesquisa sobre isso especificamente, comentar, é o caráter muito menos violento, né, do processo de Teherã. Tem uma série, né, de especificidades desse movimento que explica um pouco o próprio isolamento, né, da área, no meio de um planalto que era tomado pelo narcotráfico, né, e que o Estado também muito pouco presente, no sentido mais direto. Isso fazia com que, talvez, né, tenha feito com que o processo se desse da forma com que se deu. Um contraponto, e até pelo que você acabou de falar, né, João, sobre o processo mexicano, o México talvez viva esse gigantesco contraste, né, entre dois extremos, né? Talvez seja o país latino-americano com maior, proporcionalmente, né, a violência mais extrema, principalmente por esse caráter também escalar, né, com que o narcotráfico domina o país, regiões inteiras, nesse caso de Michoacán isso é bem evidente. E por outro lado, esses movimentos, começando com o movimento zapatista, né, que virou quase um paradigma da resistência a nível do continente inteiro. E, embora no caso de Teherã, e eles enfatizam isso, né, não é uma extensão do movimento zapatista, né, embora existiram alguns diálogos, e existem agora mais fortalecidos depois até do início do movimento, ele não decorreu, né, a partir de uma simples derivação do movimento zapatista dentro do México, como várias outras comunidades também, o Oaxaca não representa exatamente essa simples extensão, né? Aquilo que a gente denominou ali de autonomia expansiva, né, ela vem dentro de um jogo múltiplo, né, com uma diversidade incrível de nascimentos, né, de brotar aí um pouco de uma maneira rizomática, talvez. Não sei se poderia se dizer assim. Então, e aí caberia também a gente aprofundar, né, a investigação sobre o uso enquanto categoria da prática, né, do comunal, da comuna e da comunidade dentro da América Latina. Né? Acho que seria muito importante fazer esse percurso. Eu estou tentando fazer isso com o território, né, como é que ele em diferentes comunidades ele é acionado. Né? Eu tive o ano passado com os Mapuche no sul do Chile, tive com os Cayambe no Equador, onde tive uma aula fantástica de uma líder de uma comunidade, né, uma Cayambe, que deu uma aula sobre o território para a gente. Uma palestra sobre o território que eu fiquei impressionado. Né? Então a gente, né, tem muito a aprender, né, com esses grupos e dialogar com eles através dessas categorias que a gente, né, pretensamente construiu aí analiticamente, mas que tem que estar sempre o tempo inteiro, né, sendo realimentada por essas práticas profundamente transformadoras e instigantes que a gente tem para trabalhar na América Latina. Teve uma pergunta sobre a questão da educação, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas naquela imagem das cabines ali de entrada, tinha do lado direito um pedaço de uma faixa, né, contra a reforma que estava sendo proposta pelo governo mexicano da educação. Houve uma mobilização muito grande também em Teherã em relação a isso, e eles têm um projeto educacional muito próprio, muito interessante, né, coletivo também, com participação, né, de toda a área da Fogata, né, nas escolas. E eu não li ainda muito sobre isso, mas eu tenho um livro depois, quem fez a pergunta aí, que eu já não lembro mais quem foi, né? Eu posso te passar o livro, que está disponível na internet, né? Um livro de comemoração dos 6 anos de Teherã, onde tem alguns educadores comentando o processo educacional. Eu li 2/3 aí do livro, não cheguei até o final, e no final é que estão essas experiências de educação, aí depois você poderia dar uma olhada lá. Bom, teve a questão também do João, não está mais aqui, né? Fez a pergunta da institucionalização e do que poderia, né? O que poderia se aprender com o Teherã para as nossas cidades, né? Claro que é difícil responder isso, né? Ou para as metrópoles, né? Que seria o caso aqui do próprio evento, né? Mas me deram esse direito de não falar da metrópole, então eu trouxe para vocês aqui essa outra experiência, mas ela traz para nós, claro, alguns elementos de saída. Está chegando aí o João. De saída, eu diria, essa construção, né,
da autonomia, né, a partir da especificidade de cada grupo, a capacidade que ele tem de instituir, né, as suas próprias normas. Né? Eu acho que essa possibilidade está colocada em qualquer, né, independente de ser urbano ou rural. Mas é óbvio que no caso mexicano, essa herança, né, histórica que eles carregam e essa carga, né, das comunidades indígenas, da tradição comunal, que é fantástica, a gente às vezes não tem ideia aqui no Brasil, né, do quanto o México carrega de história, né, de tradição, de prática política, né, e memorial aí dentro desse sentido coletivo a partir dos grupos originários. Então tem, claro, toda essa especificidade. Mas eu lembrei também, quando você falou, de um outro movimento que eu tenho apoiado aqui no Rio de Janeiro, se chama Movimento das Comunidades Populares. Olha o nome. Né, e se dá numa das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, no Complexo Chapadão, né, a favela Chico Mendes. Inclusive, o nome Chico Mendes é uma forma também simbólica, né, de resgatar, né, essa imagem da resistência do Chico Mendes numa área, né, chamada de Chapadão por tantos, né, e que carrega, né, com o nome Chapadão toda essa carga da violência como uma das áreas mais violentas do Rio de Janeiro. E ali dentro continua essa experiência, que tem origens lá na época da ditadura, né, com a Igreja Católica, né, com a juventude, lá os grupos de juventude da época, que até hoje ainda tem, e que ao mesmo tempo que tem essas experiências urbanas, né, como essa no Chapadão e outra em Nova Iguaçu, tem também na zona rural, até no Maranhão, tem toda uma rede, né, brasileira que pouca gente conhece, né, dessa experiência que se mantém, onde eles têm iniciativas, né, um pouco do comum também, estabelecendo um banco, por exemplo, que eles controlam inteiramente, né, inteiramente controlado por eles. Né, que o dinheiro está sempre girando, não tem nada com alguém, no sentido de que todo mundo está ali, né, com juros baixíssimos. Tem algumas iniciativas também de comercialização de produtos, né, a preços praticamente de custo. Então, vários, né, elementos aí nesse projeto das Comunidades Populares que me lembrou também uma iniciativa, né, com alguns elementos de instituição do comum, mas como o Dardot e Laval falam, que eu acho que eles têm toda a razão, né, um elemento central para você construir, para instituir o comum, é essa coatividade, né? A ação comum, no sentido também dos circuitos de produção. Né? Eu acho que isso é um elemento aí que a gente tem que pensar, né? O repensar. Em que sentido poderia se instituir, né, dentro do ambiente urbano esse tipo de iniciativa de construção e instituição do comum nesse ponto. E, bom, vou finalizar aí, porque eu acho que a gente também está cansado aí, eu estou com vontade de também ir ao banheiro. muita. E eu só queria dizer que se há um elemento, né, que a gente deve reconhecer como fundamental nesse processo autonomista de Teherã, é o resgate do orgulho e do respeito que você colocou aqui, João. Né? E isso eles tiveram lá e têm, continuam tendo. Né? O orgulho e o respeito, né, dentro dessa iniciativa. Por mais contraditória que ela pareça, com esses vínculos todos aí que eles ainda não resolveram, né, com o Estado, com a própria economia local, mas eu acho que, né, são conquistas aí que a gente tem que ter um olhar muito, muito caro e, sobretudo, reconhecer, né, que uma comunidade que resgata o seu orgulho e o seu respeito não é pouca coisa. Tem muito a nos dizer. Obrigado aí.